Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o jogo In Rays of the Light, lançado recentemente para todas as plataformas. É um jogo extremamente contemplativo. Caso você não goste de jogos no estilo Dear Esther, no estilo Gone Home, eu recomendo não chegar nem perto desse. Esse jogo que desafia a própria concepção do que é um jogo de videogame, né? Com as suas regras, com a sua ideia de vencedor, de perdedor e de uma disputa ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, é uma narrativa interativa, essencialmente, de um desenvolvedor russo, e esse jogo ele é um remake de um outro chamado The Light, que já recebeu uma revisitação, então a segunda revisitação desse jogo, que foi o jogo de estreia desse desenvolvedor, que tem ali no seu currículo um chamado 35mm, que são jogos que contam a história da Rússia em momentos muito tristes, em momentos muito deprimentes, em momentos pós-guerra. Então, são as temáticas. Nesse caso, a gente está em uma espécie de vizinhança, em um prédio é, habitacional, ou uma espécie de colégio, é um entorno de uma vizinhança que com certeza algo aconteceu ali. Algo referente ao passado de guerra desse lugar. Então ele passa muito bem esse clima de abandono, com a natureza tomando o espaço. E aí os ecos de história das pessoas que ali viviam. É muito interpretativo quem é esse personagem, o que ele faz ali, por que ele está ali. E por que ele testemunha esses ecos. E o que isso reverbera nele. E o que de fato ele faz ali, né? O que ele precisa fazer. Existe um inventário ali muito rudimentar para você apanhar o item aqui, usar o item ali, como por exemplo um cano que você usa para desobstruir uma porta que está com uma tábua ali com pregos, ou então algo mais elaborado, que você precisa resolver uns quebra-cabeças para fazer com que a energia elétrica volte a esse estabelecimento, e finais diferentes, lugares que você pode passar desapercebido, pode não notar, ou especialmente anotações, como se fossem páginas de um diário espalhados. Com relação a isso é extremamente convencional, mas a história que ele conta é bem perceptível como isso é pessoal para o criador. E isso eu acho extremamente válido. Então a gente está ali vivenciando algo muito particular, como se fosse algo íntimo desse cara, né, do Sergei. E ele apresenta isso pra gente. Ele abre essa parte não só dele, eu não sei dizer se ele passou por isso, se ele vivenciou isso, mas da história dele, da história do país onde ele vive, do país onde ele nasceu e como isso afeta ele como pessoa. E essa é a maneira que ele tem de colocar para fora, de exteriorizar é, esses anseios, esses medos, de que com uma mensagem para que isso não volte a acontecer, por que isso aconteceu, o que levou a humanidade a chegar a esse ponto. E como a gente pode aprender com o passado para que isso não volte a se repetir. Esse jogo não é um jogo necessariamente de terror, mas por ele tratar da temática de guerra, de pós-guerra no caso, eu diria que ele tem momentos bem assustadores. E eu fiquei o tempo inteiro com algo assombrado na minha cabeça. Quando, por exemplo, eu apanhava e lia uma página de um diário falando sobre a situação de algumas crianças nesse lugar, e aí eu via que eu não sei se era de fato no jogo ou fora dele, crianças rindo. Então tem algo de fantasmagórico nesse lugar. Um lugar com um passado tão trágico, tão traumático, é, reverbera ali, seja qual for a sua crença com relação a isso em específico. Então acho que vale dar uma olhada nesse jogo, ele está disponível em todas as plataformas. Vale conhecer a carreira do Sergei, dar uma olhada ali no 35mm, que é um jogo que saiu há alguns anos, eles estão disponíveis no Steam, porque é um desenvolvedor de videogame que tem algo a dizer, algo muito impactante a dizer, e a forma que ele encontrou é através dessas first person experiences da vida, né? Esses FPX da vida. Um final bem poético, então tem essa carga poética por trás de algo extremamente traumático. Então eu saí desse jogo impactado, mesmo com todas as suas limitações, com uma trilha sonora muito impressionante. São os dois pontos, né? O Sergei fez essencialmente tudo que impressiona quando você para e pensa nos gráficos, que são bem bonitos. E existe um compositor que fez uma trilha muito especial, pontual ali em determinados momentos. E eu diria que tem uma parte ali que remete justamente a esse medo constante da guerra, enquanto você está em guerra. Eu, particularmente, nunca passei por algo assim. Então, quando eu me coloco numa situação dessa,
como eu disse, algo íntimo de alguém que teve esse passado, ou então que conversa com o passado histórico do seu próprio país, eu ouço, eu quero entender, eu quero, sabe, me sentir ali. O jogo passa isso, o fato de você estar no controle, mesmo que seja uma câmera flutuante, que seja uma situação ali de um subterrâneo, de galerias subterrâneas, dos bunkers, né? Essas galerias isoladas para que as pessoas conseguissem se esconder, se socorrer numa situação extrema. Então, essencialmente é isso. Já ouviu falar de The Light, do Rays of the Light? Vamos conversar sobre FPX, que é um formato de jogo que muito me interessa. Grandes histórias têm sido contadas através dessa perspectiva de fazer videogame. Então é isso aí, valeu, tchau!